Existe um tecido invisível que conecta todas as coisas, uma ordem subjacente ao caos aparente da vida. O homem moderno, em sua busca frenética pela lógica e pela causalidade, esqueceu-se de olhar para as costuras desse tecido. Ele vê os eventos como uma cadeia de causas e efeitos, uma sucessão linear de fatos. Mas a psique, a alma, ela não opera dessa forma. Ela opera em profundidade, em ressonância. E, por vezes, essa ressonância interna transborda. Ela rompe a barreira do crânio e se manifesta no mundo objetivo. O que chamamos de coincidência é, frequentemente, a fresta pela qual podemos espiar essa ordem mais profunda. Eu chamei esse fenômeno de sincronicidade, e é sobre ele que devemos falar. Comecemos com uma história que ilustra como a psique, quando encurralada, pode invocar a própria realidade para se fazer ouvir. Eu tratava de uma paciente jovem, uma mulher de educação primorosa, mas cuja racionalidade era cartesiana, um verdadeiro baluarte contra o irracional. Ela estava presa em seu próprio ânimos, em uma lógica que a impedia de sentir. Meu trabalho com ela estava estagnado. Ela contava seus sonhos, mas os dissecava com um intelectualismo frio. Eu sabia que precisava de algo que perfurasse essa armadura. Certa noite ela sonhou. Sonhou que recebia um escaravelho dourado, uma joia preciosa. Enquanto ela me contava esse sonho, sentada de costas para a janela do meu consultório, ouvi um ruído, uma batida suave no vidro. Virei-me e vi um inseto, uma cetonia aurata, o besouro escaravelho comum em nossas latitudes, que, contra todas as suas tendências habituais, tentava adentrar a sala escura. Abri a janela, capturei o inseto e o apresentei à minha paciente, dizendo: "Aqui está o seu escaravelho dourado." O choque foi absoluto. A fortaleza de sua racionalidade ruiu. Aquele momento, aquela coincidência impossível, foi o catalisador de sua transformação. Aquele evento não foi causado pelo sonho dela, nem o sonho foi causado pelo inseto. Ambos foram manifestações de um mesmo padrão arquetípico que havia se constelado naquele momento. O arquétipo da renovação, do renascimento, que o escaravelho simbolizava no Antigo Egito. Aquele evento externo foi um espelho do seu processo interno. Isso é sincronicidade, um princípio de conexão acausal. Uma coincidência significativa, onde um evento psíquico interno e um evento físico externo ocorrem simultaneamente, sem que um cause o outro, mas ambos partilham de um mesmo significado. É a realidade material e a realidade psíquica dançando no mesmo ritmo por um instante. Nossa mente ocidental foi forjada no ferro da causalidade. Desde Newton, aprendemos a ver o universo como um grande relógio. Uma engrenagem move a outra em uma sucessão previsível. Se A acontece, B deve-se seguir. E, de fato, para o mundo da física macroscópica, isso é amplamente verdadeiro e útil. Sem a causalidade, não teríamos pontes, não teríamos ciência aplicada. Mas a psique não é um relógio. Ela é uma floresta antiga, cheia de vida irracional, símbolos e conexões que não obedecem à linearidade. O erro do homem moderno foi tentar aprisionar a alma dentro da mesma lógica que usa para construir máquinas. A causalidade explica como as coisas acontecem em sequência, mas ela é absolutamente muda sobre por que elas acontecem de uma determinada maneira, em um determinado momento significativo. O que a ciência tradicional chama de acaso é simplesmente o nome que damos à nossa ignorância sobre uma ordem diferente. A física quântica, em minha época, já começava a tatear no escuro dessa nova realidade, descobrindo que a observação afeta o observado, que partículas podem estar conectadas à distância. O que eles estavam vislumbrando era o colapso da causalidade estrita no nível fundamental. Eu propus que, ao lado do tripé inquestionável de espaço, tempo e causalidade que sustenta nossa visão de mundo, deveria haver um quarto pilar. Um pilar que explicasse a conexão significativa e não causal. Este pilar é a sincronicidade. Ela não anula a causalidade. Você ainda precisa plantar a semente para a árvore crescer. Mas a sincronicidade explica por que, no exato momento em que você lamenta a perda de uma antiga amizade, um pássaro raro que vocês dois amavam pousa em sua janela. A causalidade explica a mecânica do voo do pássaro. A sincronicidade explica o timing
e o significado desse voo em relação à sua alma. O Ocidente precisa desesperadamente desse quarto pilar, pois ao negar o irracional, ao negar o significado acausal, ele se tornou uma cultura neurótica, desconectada de suas próprias raízes psíquicas, vivendo em um universo desencantado e sem sentido. A sincronicidade reencanta o mundo, não com superstição, mas com significado. Mas de onde vêm essas conexões? Se não é causa e efeito, que lugar é esse onde o meu pensamento e o besouro lá fora são a mesma coisa? Esse lugar não é físico, é o que chamei de inconsciente coletivo. Pense na psique humana não como uma ilha isolada, sua mente, minha mente. Pense nela como um vasto oceano subterrâneo que conecta todas as ilhas. A superfície, a ilha, é o nosso ego consciente, o nosso eu do dia a dia. Logo abaixo da linha da água está o nosso inconsciente pessoal, nossas memórias esquecidas, nossos traumas, nossos complexos. Mas muito mais abaixo, nas profundezas abissais, repousa o inconsciente coletivo. Ele não é meu nem seu, ele é da humanidade. É o depósito de toda a experiência ancestral, expresso não em memórias, mas em potencialidades. Os arquétipos, a mãe, o velho sábio, o herói, a sombra, a ânima, o ânimos, são padrões energéticos, moldes psíquicos que herdamos. Esses arquétipos não estão dentro da nossa cabeça. Eles são realidades psicofísicas. Eles estruturam nossa percepção do mundo e também, em momentos de grande carga energética, podem estruturar a própria matéria. A sincronicidade é a prova mais tangível da existência desse plano. O evento sincrônico ocorre quando um arquétipo no inconsciente coletivo é ativado ou constelado por uma necessidade psíquica profunda do indivíduo. Essa ativação é tão potente que sua energia não se contém no mundo interno, ela reverbera no mundo externo, atraindo ou organizando eventos físicos que espelham o arquétipo. O besouro da minha paciente foi a manifestação física do arquétipo do renascimento, que sua psique desesperadamente precisava para se libertar. A sincronicidade é, portanto, a automanifestação de um arquétipo no mundo dual, no espaço e no tempo. É o inconsciente coletivo se tornando visível. Se você se sente tocado por essa exploração das camadas profundas da mente, considere se inscrever neste canal. Estamos apenas começando a descer ao oceano. Para que a sincronicidade ocorra, não basta um arquétipo estar ativo, é necessária uma baixa no limiar da consciência. Acontece frequentemente em momentos de intensa emoção, de confusão, de desespero ou de profunda contemplação. O ego racional precisa estar distraído ou subjugado para que o inconsciente coletivo possa emergir. Eu chamo isso de constelação do momento. Imagine o céu noturno. Normalmente as estrelas estão dispersas, mas quando um padrão arquetípico é ativado, é como se uma constelação específica se acendesse com um brilho intenso. O que importa não é apenas o evento externo, o besouro, e o evento interno, o sonho. O que importa é a simultaneidade significativa. O significado é a ponte. Sem o sonho da minha paciente, o besouro na janela seria apenas um besouro, uma trivialidade. É a conexão com o estado psíquico dela que transforma o evento de uma coincidência banal em uma sincronicidade luminosa, uma experiência carregada de poder divino, de tremor. O evento externo não é um sinal enviado por uma entidade externa. Seria um erro pensar assim. O evento externo é um reflexo. A sincronicidade opera sob a antiga máxima hermética. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. O mundo externo age como um espelho da psique profunda, mas apenas em momentos específicos em que o espelho está polido pela emoção e pela necessidade arquetípica. O homem que está apaixonado, ativando o arquétipo da ânima, de repente vê o nome de sua amada em todos os lugares. O homem que contempla a morte, ativando o arquétipo do fim, encontra um pássaro morto na soleira da porta. O racionalista dirá que ele só agora está prestando atenção. O psicólogo profundo dirá que a psique e a matéria estão vibrando na mesma frequência, e essa ressonância é o que chamamos de realidade. É crucial, no entanto, separar o ouro da escória. Nem toda coincidência
é sincronicidade. Vivemos em um mundo de probabilidades estatísticas. Você pode pensar em um amigo que não vê há anos e 5 minutos depois ele telefona. Isso é surpreendente. Mas quantas vezes você pensou em pessoas que não telefonaram? Milhares. O cérebro humano é uma máquina de buscar padrões e ele tende a descartar os não-eventos. Eu chamo essas coincidências triviais, estatisticamente prováveis, de serialidade ou agrupamento. Ver o número 11 por 11 no relógio repetidamente pode ser apenas isso, um padrão que seu cérebro aprendeu a caçar. O que distingue a sincronicidade verdadeira é sua qualidade. Primeiro, a improbabilidade. O evento da minha paciente e o escaravelho era de uma improbabilidade extrema. Segundo e mais importante, é a luminosidade e o significado. Uma sincronicidade verdadeira carrega um pathos, uma carga emocional que abala o indivíduo. Ela não é apenas curiosa, ela é transformadora. Ela parece um soco no estômago, um momento de ahá, que reorganiza sua percepção da realidade. Ela sempre aponta para algo que precisa ser visto, geralmente algo relacionado à sua sombra ou ao seu processo de individuação. A mera serialidade é um jogo de números. A sincronicidade é um ato de significado. Achar que tudo é sincronicidade é tão neurótico quanto achar que nada é. O primeiro leva à inflação e à superstição. O segundo leva ao vazio de um universo mecânico. O caminho do meio, o caminho da individuação, é saber discernir o significado quando ele se apresenta com poder. Como então a psique comunica esses padrões? Ela raramente usa a lógica do ego. Ela usa a linguagem da noite, a linguagem dos símbolos. Os sonhos são o portal mais direto para o inconsciente coletivo. Eles nos mostram quais arquétipos estão constelados e, muitas vezes, o que sonhamos à noite encontra seu eco no dia seguinte. Mas há outras ferramentas. Durante meus estudos sobre o pensamento chinês, fui profundamente impactado pelo I Ching, o livro das mutações. Para o ocidental, o I Ching parece um jogo de adivinhação sem sentido. Jogar moedas ou varetas e obter um hexagrama que prevê o futuro. Mas essa é uma leitura causal e equivocada. O I Ching não opera por causalidade. Ele opera por sincronicidade. A premissa do I Ching é que o momento, este exato momento em que você lança as moedas, é único, e que o padrão formado pelas moedas, o evento externo, reflete de forma acausal o padrão da sua psique e da situação em que você se encontra, o evento interno. O oráculo não causa o futuro, nem o prevê como um relógio. Ele oferece um espelho simbólico da qualidade do momento presente, permitindo que a psique consciente entre em diálogo com o inconsciente coletivo. Richard Wilhelm, meu amigo e tradutor do I Ching, mostrou-me que o pensamento oriental nunca se preocupou em como as coisas acontecem em sequência, mas sim em qual é a natureza de todos os eventos que ocorrem agrupados neste instante. O oráculo, o sonho, o símbolo que surge inesperadamente na rua, todos são mensageiros. São tentativas do self, o centro regulador da psique, de nos mostrar onde estamos em nossa jornada, usando a linguagem da própria realidade material. No entanto, devo fazer uma advertência severa. Onde há grande poder, há grande perigo. A experiência da sincronicidade é luminosa, e a luminosidade é como o fogo. Pode aquecer ou pode queimar. O perigo mais comum é a inflação do ego. O indivíduo que experiencia uma sincronicidade poderosa pode começar a sentir-se especial, escolhido, um favorito do universo. Ele começa a ver sinais em toda parte, acreditando que o cosmos gira ao seu redor e atende aos seus desejos. Isso é um desastre psicológico. Ele não está se comunicando com o self. Ele está sendo devorado pelo seu próprio complexo de poder. A sincronicidade não tem nada a ver com a lei da atração popularizada por mentes simplistas. A sincronicidade não é uma ferramenta para você obter o que o seu ego deseja. Um carro novo, um amante. Isso é magia infantil. A sincronicidade é um guia para a individuação, e na maioria das vezes ela não lhe dá o que você quer, ela lhe dá o que você precisa. E o que você precisa é, frequentemente, confrontar sua sombra,
aquilo que você mais rejeita em si mesmo. Se você está sendo arrogante, a sincronicidade pode se manifestar como um evento humilhante. Se você está fugindo de uma verdade dolorosa, a sincronicidade trará essa verdade à sua porta de forma inequívoca. É um princípio de equilíbrio, não de desejo. Você já passou por uma experiência assim que o confundiu ou o assustou? Deixe sua história nos comentários. A partilha dessas experiências nos ajuda a entender a vastidão da psique. Chegamos então ao propósito de tudo isso. Por que o universo se daria ao trabalho de espelhar nossa alma? A resposta é o conceito central de toda a minha obra, a individuação. A individuação é o processo de tornar-se quem você realmente é. É a jornada de uma vida inteira para sair do estado de fusão com a família, com a sociedade, com o coletivo e diferenciar-se, tornando-se um indivíduo completo, unificado. Não é um processo de tornar-se perfeito, mas de tornar-se inteiro. E para se tornar inteiro, o ego consciente deve obrigatoriamente confrontar e integrar o inconsciente. Ele deve dialogar com a sombra, integrar sua ânima, no homem, ou seu ânimos, na mulher, e finalmente orientar-se não mais pelo ego, mas pelo self, o centro arquetípico da totalidade. A sincronicidade é a principal ferramenta do self para guiar o ego nessa jornada. Quando o ego se desvia demais do caminho, torna-se arrogante ou medroso ou estagnado, como minha paciente do escaravelho, o self constela um arquétipo. A energia desse arquétipo vaza para a realidade, criando um evento sincrônico. Esse evento age como uma bússola, ou melhor, como um empurrão. Ele nos choca, nos força a parar e perguntar: o que isso significa? E a resposta nunca é sobre o mundo externo. A resposta é sempre sobre o que dentro de nós precisa ser visto. A sincronicidade é o universo conspirando, não para o nosso conforto, mas para a nossa totalidade. Ela é a graça severa que nos impede de permanecer adormecidos em uma vida não vivida. Eu não cheguei a essas ideias sozinho. O Ocidente, com seu foco na matéria, havia perdido essa sabedoria, mas o Oriente a preservou. Minha amizade com Richard Wilhelm e meu profundo mergulho no pensamento chinês, particularmente no taoísmo, foram fundamentais. O Tao, o caminho ou o fluxo, é a concepção oriental daquilo que chamei de inconsciente coletivo, ou, em um nível ainda mais profundo, de unus mundus, o mundo uno. O unus mundus é o substrato fundamental da realidade, um campo potencial unificado, anterior à divisão entre psique e matéria. Nesse nível, mente e matéria não são duas coisas, mas uma só. Para o sábio taoísta, os eventos não acontecem uns por causa dos outros. Eles são juntos. Eles fluem juntos como parte do Tao. A sincronicidade, para mim, tornou-se a evidência ocidental e psicológica da existência do Tao. É a manifestação desse fluxo unificado em nossas vidas. Quando estamos desalinhados com nosso caminho interior, com nosso self, estamos também desalinhados com o Tao. A vida parece difícil, cheia de má sorte, mas quando estamos no caminho da individuação, alinhados com o self, entramos em harmonia com o Tao. É então que a sincronicidade parece fluir naturalmente, não porque estamos controlando o mundo, mas porque estamos fluindo com ele. O pensamento correto, a ação correta, o evento correto e o sentimento correto ocorrem juntos, não porque um causa o outro, mas porque todos são facetas do mesmo momento unificado. O que fazer então com esse conhecimento? Como viver em um universo que é, afinal, significativo? A resposta é, paradoxalmente, não fazer nada. A sincronicidade não pode ser forçada, não se pode procurar por sinais. Quanto mais o ego caça por significado, mais o significado se esconde, pois a caça é uma função do ego e a sincronicidade é uma função do self. O cultivo da sincronicidade é o cultivo da atenção interior, é o trabalho árduo de autoconhecimento, é prestar atenção aos seus sonhos, é confrontar honestamente sua sombra, é fazer o difícil trabalho de retirar suas projeções do mundo, parar de culpar os outros e perguntar: o que isso diz sobre mim? É, em suma, o processo de individuação. À medida que o ego se torna mais humilde e mais receptivo ao self, a pessoa desenvolve uma nova sensibilidade.
Ela começa a perceber o diálogo constante entre o interno e o externo. Ela não vê mais o mundo como um conjunto de objetos mortos, mas como um espelho vivo de sua própria alma. Viver assim é viver em um estado de encantamento, não o encantamento infantil da superstição, mas o encantamento maduro de quem sabe que cada átomo do universo está impregnado de psique. O mundo e a alma são um só. A sincronicidade é simplesmente o nome que damos quando, por um breve e luminoso instante, nos lembramos disso. Se esta jornada fez sentido para você, se ela tocou algo profundo, clique em gostar para que esta mensagem possa encontrar outros que também buscam significado no acaso. E continue sua jornada para dentro.